Estamos de volta e agora é hora do Senar Mato Grosso Responde. A secagem dos grãos é uma etapa fundamental na armazenagem da produção que sai do campo. Mas você sabe quais são os principais cuidados durante este processo? A gente vai voltar para Cuiabá para saber a resposta com o Patrone. Patrone, qual que é aí a dica? Exatamente, cara, é uma etapa muito importante, né? Ainda mais em anos como esse que nós estamos, né? A colheita da soja, por exemplo, muito produtor colhendo aí com umidade acima, né, do ideal, né, do esperado pelos próprios produtores, tendo que tirar soja úmida mesmo para não perder a produção do campo. E essa etapa da secagem ali no armazém foi fundamental, é sempre muito importante. Quem vai explicar para a gente esses cuidados é a Tânia Regina de Oliveira, que é instrutora credenciada junto ao Senar Mato Grosso. Já começo, Tânia, cumprimentando você, boa tarde. Por que ela é importante essa etapa, né? E é preciso, claro, adotar cuidados, mas primeiramente é preciso padronizar aquela umidade do grão que chega muitas vezes com umidade elevada do campo. Exatamente, Patrone. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí, né? Ligadinho no Responde Senar. É importantíssima essa parte aí, né? A gente fala de secagem, mas existe um passo a passo muito importante, que quando o produto chega, ou seja, no armazém, é necessário, ele vai ser verificado ali, feita a classificação, para que a gente identifique ali com a quantidade que nós temos de umidade, né? Que o teor de umidade ideal é os 14%, né? Passando os 14%, então a gente precisa ter essa atenção mais especial, que seria a secagem. Então, identificado ali quantos nós temos de umidade, matérias estranhas, impureza, feito todo o processo de classificação, que é o recebimento, onde a gente consegue identificar ali o momento, ou seja, mais crítico do produto. Após, ou seja, feito isso, passa por uma pré-limpeza, a gente precisa tirar o excesso, então, desse material, ou seja, que é impureza, para que não corra risco de incêndio nesses secadores. Então, é muito importante, Patrone, que as pessoas, ou seja, tenham essa consciência de fazer o processo passo a passo de forma correta. Após ser feito esse processo de pré-limpeza, se necessário for, então, o grão entra, ou seja, dentro do secador, passa ali no secador, dependendo a porcentagem de umidade que ele tem, é onde a gente vai saber, ou seja, o que deve ser feito naquele momento. Quantos tombos, né, que seria a passagem que ele vai estar passando por aquele secador e a temperatura também correta. Perfeito. Vamos pegar um caso, por exemplo, de um grão que chegou acima de 20% de umidade, uma umidade bastante elevada, que foi caso de muita gente esse ano aqui em Mato Grosso, no caso da colheita da soja, né? A temperatura vai variar. Como é que funciona essa orientação para a temperatura dentro da Exatamente. secagem? A temperatura, Patrone, é o passo mais importante que o operador tem que ter. Ele tem que acompanhar, ou seja, a questão ter moegas. Quanto mais moegas nós temos, melhor fica para a gente poder fazer a divisão desse processo que está vindo, o grão que está vindo com umidade mais alta, mais baixo, né? Então a gente sempre diz pesado, né? Lá no campo a gente usa esse termo pesado, né? Está chegando com peso maior, então a gente já deu um produto que tem que entrar mais rápido para a linha de secagem e ele entra com a temperatura mais baixa, que seria 90 graus, para que não aconteça aquele chamado emborrachamento, causa, ou seja, um transtorno maior para nós, que é o descarregamento da água após, ou seja, o esfriamento desse grão dentro do armazém. Ou seja, uma umidade muito elevada, uma temperatura menor, um maior tempo de secagem ali. Isso. Se nesse momento a gente costuma dizer que vai depender do que nós temos, do equipamento que nós temos. Se o secador derruba 2,5 pontos, se ele está derrubando 3 pontos, 4 pontos, isso, ou seja, porcentagem de água, né? Se ele derruba 8 pontos de água aí, então a gente consegue ver isso. Se ele não é um secador que ele consegue fazer em um tombo, ou seja, derrubar muitos pontos de água, então a gente precisa mandar ele para o chamado silo pulmão, para daí à noite retornar, que a noite é mais calma, o fluxo nosso no armazém é bem mais calmo no período da noite. Que erros acontecem normalmente que são aí preciso ficar atentos? Bom, o maior erro que nós temos não é só a nível nosso de Mato Grosso aqui, é no geral, a gente conversa com outros colegas de outros estados, que geralmente é forçado com temperatura, trabalha com temperatura muito alta, que é 140, 130, e o correto é trabalhar quando o grão está mais úmido, 90. Quando o grão chega numa temperatura baixa, ou seja, com 20% de umidade ou abaixo de 20%, aí e no contínuo, que é o 110, para que a gente tenha um processo garantido a qualidade do produto. Maravilha. A gente está num estado que, né, tem uma produção muito vasta e tem uma carência muito grande de espaço para armazenar, né? Há um déficit aí e muitos produtores têm buscado, né, se estruturar, ter essa própria unidade armazenadora dentro da propriedade, o que vai requerer, claro, mão de obra qualificada. O Senar presta esse serviço, né, e capacita esses colaboradores, o que é fundamental para evitar erros como esse que você mencionou.
Exatamente, patrônio. Hoje o Senar oferta, né, o curso de operação e manutenção de secadores, o curso de secagem e armazenagem, o curso de classificação. O qual é importante, a gente vê que em todas as safras nossas nós passamos por essa dificuldade, porque muitos não estão capacitados e vão fazer a parte operacional de um secador, onde não tem o conhecimento e acaba causando esse transtorno, que é a quebra de... E o produtor acaba tendo a sua consequência posteriormente, que é a redução de preço, número de avariados maior, né? Então, o ideal é qualificar a equipe para poder ter um produto de boa qualidade e garantir preço. Qualificação, né, conhecimento sempre. Obrigado, Tânia, pela sua participação. É isso, lembrando, né, quem tiver interesse em buscar treinamentos do Senar, tem que buscar o Sindicato Rural no município, é um município próximo, para levar a Tânia e toda a equipe do Senar aí para esse treinamento tão importante que é o de secagem de grão, sempre fundamental, né, especialmente na colheita da soja aqui em Mato Grosso, mas também, claro, é importante ter conhecimento para armazenar o milho que logo, logo vai ser colhido. A gente volta contigo em São Paulo, Kelly, um excelente fim de semana, até semana que vem. Obrigada aí para vocês também, bom final de semana.